pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Expert 2024, o maior festival de investimentos do mundo que está acontecendo aqui em São Paulo. Eu falo ao vivo agora do stand da Nipur, aqui diretamente da Expert, comigo José Pimenta, da XP B2B Academy, e a gente vai bater um papo falar um pouquinho das ferramentas, um pouquinho de qualidade aí para todo mundo que nos acompanha nas nossas redes sociais. Zé, mais uma vez, cara, obrigado pela tua presença aqui, cara, um prazer te receber. Fala um pouquinho de como é que está sendo a Expert, como é que está sendo esse segundo dia, né, de evento que a gente está participando aqui. Maravilha, primeiro peço desculpa pela voz, rouco já, né, do primeiro dia, muito animado. Vibrei com vocês ali nas vitórias ontem, boa, né? Boa. Poxa, primeiro pela Expert ali, acho que é sempre um grande prazer ter a casa cheia, né, aqui no pavilhão. É a minha quinta Expert, cada uma mais especial do que a anterior, né, tem sempre mais gente, mais convidados, mais escritórios. E ontem a energia estava incrível. E acho que casa com o momento da gente levar a qualidade mais para a ponta, a gente levar mais à frente. Isso aí. Então, temos um discurso muito alinhado, né? Tanto do que a gente faz como a Academy levando para os treinamentos, com, poxa, Bruno Balissa, Benchimol, Thiago Mafra. Acho que alinhado. Um pouco do que a gente viu ontem já traduz, né, esse novo momento da companhia. Perfeito, perfeito. Falando um pouquinho de ferramenta e treinamentos, José, a gente tem muito falado, né, uma plataforma que a gente tem trabalhado muito na XP, é a parte de Financial Planning. Perfeito. O que é a ferramenta, o que ele auxilia na vida do assessor, no atendimento, mas principalmente para o cliente também. Claro. É uma ferramenta para o cliente. Perfeito. Na verdade, Financial Planning é uma forma de servir, né? Se você quiser sentar com o seu cliente e num papel fazer o plano financeiro da vida, da aposentadoria dele, você consegue. A gente, como XP, tentou facilitar o processo com tecnologia, né? Então a gente facilitou no Hub uma ferramenta e o nosso time está desenvolvendo cada vez mais a ferramenta de Financial Planning no Hub. A gente está debruçado sobre algumas plataformas pagas que já oferecem esse serviço para trazer a melhor experiência para o assessor. E basicamente o nosso objetivo é entender de fato quais são os objetivos do cliente. Começando pela aposentadoria, né, como bons brasileiros, a gente sabe que não podemos contar somente com a aposentadoria pública. Então, começando pelo princípio de objetivo de se aposentar, garantir a independência financeira quando você para de ter renda, depois objetivos adicionais, trocar de carro, comprar um imóvel, e aí, com base no entendimento dos objetivos, como que esse cliente deve se comportar. Se com a capacidade de poupança que ele tem hoje, se ele vai se aposentar com a renda que ele espera, ou então, se não vale, fazer um alinhamento com o cliente dele, poupar um pouco mais, ou trabalhar... alinhamento durante a rota. Exatamente. E aí o objetivo disso e de trazer o planejamento financeiro é que o cliente entenda por que a gente faz cada coisa na carteira, por que a gente trabalha com duration X, Y, Z, por que a gente vai buscar IPCA mais 6 em detrimento de CDI, e aí tudo começa a conversar mais. Ótimo, ótimo. E você comentou antes das falas, né, alinhadas da nossa gestão enquanto XP, né? Thiago Mafra, o Benchimol, tem falado muito da nova onda que a XP tem passado, tem sido o terceiro momento nosso, que é a onda focada em qualidade. Perfeito. Como é que você que está dentro da XP, como é que isso tem sido trabalhado internamente para a gente levar mais qualidade para o nosso cliente? Perfeito. Eu entrei na XP em 2019. Ainda quando eu entrei em 2019, grandes instituições não tinham o mesmo leque de produtos que a gente tinha. Então, vou ser muito sincero, era fácil bater em qualquer instituição concorrente com um produto, uma taxa ou um fundo que tinha rentabilidade superior aos demais. Hoje, se a gente for parar para pensar, não tem nada que a gente oferece que a concorrência, se não oferece, não consiga fazer igual. Commodity, né? Commodity, exato. Então, essa onda passou, né? Se a gente ganha um cliente por taxa hoje, amanhã a gente vai perder esse cara. Pelo mesmo quesito que trouxe, pode perder, né? Exato. Então, na nossa visão, é de fato, poxa, entender o que o cliente precisa e como a gente ajuda. E é até uma provocação que eu tenho feito com vários assessores, é levar para a ponta e perguntar, cara, como é que você recebe um cliente pela primeira vez? Na média, os assessores eles vão falar, poxa, eu me apresento, falo da minha formação, falo da minha certificação, falo das minhas qualidades, depois eu vou falar que eu trabalho num grande escritório, que tem mesa disso, daquilo. Todos os produtos que tem. Estou localizado numa praça bacana, numa região legal, e aí eu vendo toda a minha estrutura sem saber o que o cliente precisa. No final eu vou me embasar um pouco no perfil que ele respondeu, trazer uns pontos de cenário macro e tentar vender alguma coisa para ele. Mas talvez isso não case de forma alguma com os objetivos. Sim. Talvez você que é meu cliente tenha um perfil agressivo porque você precisava ser agressivo para comprar uma ação da Vale que você viu que estava barata,
ouviu dizer, você vou ouviu comprar, dizer que e aí quis se tornou comprar e mudou o agressivo. perfil para isso, mas poxa, você está recém-casado, está com plano de ter filho, precisa ter liquidez. Será que você é agressivo de fato? Então a ideia de fazer o financial planning não só para entender o objetivo do cliente, mas entender de fato o que o cliente precisa e como ajudar. E entregar com mais detalhamento um trabalho. A gente está entregando serviço. E esse serviço no diferencial vai ser por meio de um relacionamento, por meio de um papo e principalmente alinhado com o cliente, aquilo que o cliente quer para o futuro, o que ele quer trazer para cá para a gente tangibilizar o dinheiro dele aqui dentro, né? Ontem eu escutei uma frase muito interessante, que foi até o Henrique, que é um assessor hoje da XP Destaque, que ele faz financial planning já há mais tempo. E aí alguns falaram que o Benchimol já falou isso, não sei se a frase foi do Henrique, mas a frase é sensacional. A gente deve focar cada vez mais em ser interessante do que ser interesseiro. Isso aí. Então, quando eu falo da qualidade, é entender o que o cliente precisa, genuinamente querer saber como é que está a família, como é que estão os filhos, quais são os sonhos, ter conversas para ajudar o cliente a chegar lá. Exato. E perpetuar o cliente conosco. Perfeito, perfeito. José, uma pergunta que também a gente tem ouvido bastante aí das novas ferramentas que o mercado financeiro tem tido, e uma das ferramentas que vem trazer para dentro da XP é o Open Investments, né, que está muito muito recente, muito latente aí para todo mundo. Explica para nós como é que funciona a ferramenta, qual que é a questão estratégica, de novo, para o cliente também, mas para a nossa assessoria. Perfeito. O Open Investments vem em duas ondas, né? Então a primeira do Banking ali, que já começou em 2023, salvo engano, o cliente podia compartilhar os dados para cadastro, para limite de crédito. Isso afetou muito mais o varejo do que o nosso médio investidor. E agora em maio desse ano veio a onda do Open Investments. Então a gente consegue ver parte da carteira do cliente que ele tem em outras instituições. Então se ele dá o aceite para o assessor XP ver o que ele tem e tal, a gente consegue ver algumas coisas, nem todas. Então tem um processo ainda de melhoria da tecnologia para a gente conseguir ver tudo, mas de toda forma a gente já consegue ter uma visão de como o cliente está alocado fora. Perfeito. E mais do que isso, a XP tem a tecnologia que se o cliente adere ao Open Investments para você ver o que ele tem em uma instituição terceira e ele vai ter um vencimento lá, o seu hub vai te avisar via Expert Allocation para ligar para o cliente e falar, poxa, você vai ter um vencimento na casa tal. Como você está pensando em reinvestir? Ou melhor, você vai trabalhar isso? Ou melhor, poxa, Renan, a gente fez o seu planejamento financeiro, a gente entendeu que para o seu planejamento financeiro é importante a gente ter uma alocação acima de IPCA mais 5 isento, e você vai ter um vencimento lá fora. E eu tenho aqui a solução. E eu tenho aqui a solução. Muito bom. Tudo vai conversar. Claro. Então, o que a gente viu é que os assessores, na verdade, o cliente que habilitou o Open Investments trouxe mais captação para a XP do que a média. Não sei exatamente o percentual, acho que é superior a 26%. Então a gente aumentou a captação com os clientes que habilitaram o Open Investments. Poxa, tem alguns dados que chegam errados? Tem. É uma tecnologia, é normal. Acho que um aviso interessante é que geralmente a culpa não é da gente processando o dado, mas é da ascendente, que não manda o dado atualizado. E aí a solução que a gente deu é abrir um chat hub, tem um canal ali para reportar o incidente. Sim. E aí o nosso time está à mega disposição para reportar isso à frente também e que a gente receba os dados cada vez mais certos. E de novo, né? Foco principal no cliente, né? A gente quer ter o cliente, um relacionamento de longo prazo aqui dentro. Então, quanto mais informações, quanto mais detalhado eu tiver, quanto mais eu souber do perfil do meu cliente e aonde ele quer chegar, eu quero ter a vida toda aqui comigo, né? Para seguir os objetivos financeiros que ele tem. É exatamente isso. A ideia é ver o todo para fazer um plano financeiro adequado, que converse com os objetivos de casar a filha daqui a quanto tempo, de mandar o filho para o intercâmbio, de trocar de casa. E vendo a carteira global a gente consegue fazer isso. Boa. E como última pergunta, José, a gente tem tido um quadrinho aí nos nossos bate-papos aí no nosso Instagram, nessa Expert, e a gente tem feito algumas perguntas um pouquinho diferentes para fechar. E aí uma pergunta surpresa aqui que eu vou fazer para você. Se você pudesse dar uma dica financeira para o seu eu de 10 anos atrás, qual seria? Dica financeira? Caramba, 10 anos atrás. Estava saindo da faculdade. Aí. Poxa, eu acho que eu ia trabalhar mais ainda. Trabalhar mais? A dica financeira é trabalhar mais, né? Boa. Fazer mais, gerar mais riqueza. Falando de tanto de plano financeiro assim, acho que
melhor do que falar para, poxa, poupar um pouco mais, eu sempre fui controlado. Eu acho que é aproveitar a idade de trabalhar ainda mais, né? Para atingir o plano mais rápido. Legal. Muito bom, José, mais uma vez, cara, obrigado. Que isso, papo grande super prazer. legal. Pessoal, mais um papo terminado aqui na nossa Expo 2024. Continue acompanhando @Nipur Finance no nosso Instagram. Logo mais bate-papo, mais entrevista aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Obrigado.